Olá, boa noite para todos vocês. Hoje mais uma quarta literária e a análise será sobre o conto O Sacristão, de Somerset Maugham. É bem interessante a história desse autor, a representatividade dele dentro da literatura, inclusive considerado um dos maiores escritores do século XX. Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas sim tem um legado literário extraordinário e vale muito a pena você conhecer se ainda não teve a oportunidade de ler seus textos. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre O Sacristão, que é esse conto que foi escrito por ele. Mas antes de falar propriamente a respeito do conto, é importante trazer algumas informações a respeito desse autor, né? Quem foi Somerset? Para a gente entender um pouco desse contexto e de como isso acaba se configurando em termos da sua escrita, da sua produção, enfim. Por quem é esse escritor, né? De onde surgiram essas ideias? Como é que ele se posiciona diante do seu texto, né, dos seus textos literários. Então a gente vai observar claramente que ele é considerado inglês, mas por estratégia do pai. Ele nasceu em 1874 e faleceu em 1965. Ele nasceu, na verdade, na embaixada inglesa na França, e o primeiro idioma de Somerset foi justamente o francês. Então ele viveu a sua infância lá, teve como primeiro idioma a língua do local onde ele morava, até que com 10 anos ele se tornou órfão. Quando isso aconteceu, ele acabou indo para a casa do tio, na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele passou por muitas questões relacionadas à questão de relacionamento, de convívio. Por quê? Porque os colegas da escola onde ele estudava não o aceitavam, ridicularizavam o Somerset porque ele não falava bem o inglês. E isso acabou fazendo, inclusive, com que ele desenvolvesse uma gagueira nesse período. Então ele passou por algumas questões muito difíceis de relacionamento, e eu digo não só nessa escola, porque em casa o tio que o recebeu após a morte dos pais era um vigário. E era um vigário extremamente frio e cruel, que sempre o ensinava a não demonstrar sentimentos. Boa noite, Luluira. Seja bem-vinda. Que sempre falava para ele, olha, não demonstre sentimentos. Então era uma pessoa muito rígida, muito cruel com ele. Então ele passou por todo esse tipo de situação. Aos 16 anos, ele vai para a Alemanha, é onde ele começa a ter uma experiência mais direta com o estudo da literatura. É onde também ele começa a também produzir o seu primeiro livro, que foi um grande sucesso, que foi publicado em 1915, e depois ele retorna para a Inglaterra, buscando diversos empregos, mas não conseguindo se ajustar em nenhum deles, principalmente pela questão da gagueira que ele desenvolveu em decorrência de todos os abusos, de todas as questões emocionais que ele teve que vivenciar quando após a morte dos pais e ter convivido nesse ambiente hostil. Então, depois de um determinado tempo, dão ao tio dele a sugestão de que ele fizesse medicina. E assim, ele vai fazer medicina, começa a trabalhar, inclusive, nessa área, atendendo as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas. Ele, inclusive, diz que isso contribuiu muito para que ele pudesse entender melhor a questão do comportamento humano, dos sentimentos humanos, e ele até se alista no período da Segunda Guerra Mundial, porque ele não iria mais, vamos dizer assim, ser ativo pela questão da idade que ele já tinha, mas ele, como médico, trabalhou prestando serviço durante a guerra. Então, o que a gente vai observar? 3 livros são os grandes expoentes de Somerset Maugham. E a gente vai observar que esses livros, na verdade, tratam de algumas questões que em alguns momentos ele disse que não tinha nada a ver com a vida pessoal dele, mas que os críticos sempre estabeleceram algum tipo de relação com a própria vida de Somerset. E aí, por exemplo, Servidão Humana, que é um livro que eu até hoje considerado, vamos dizer assim, o grande livro, né? O livro assim de maior representatividade. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. De Somerset é Servidão Humana. E esse livro, inclusive, serviu até de inspiração para Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo. Então, ele se baseou muito, teve grande influência de Somerset. E o que a gente vai observar disso aí? Fala justamente o personagem principal desse livro, que é Servidão Humana, é Philip, que é um menino
que, tal qual o próprio escritor, passa por essa questão de ser criado por pessoas que são cruéis, que são frias, que não demonstram sentimentos, né? Ele passa por essa questão de não ser aceito, só que no caso do personagem era pelo fato dele ter um problema no pé. E no caso do Somerset a gente sabe que era a questão da gagueira. Então existem alguns pontos que se assemelham, embora o próprio escritor diga que em alguns momentos nem ele mesmo sabe, né, se o que ele escreve, até que ponto essa ficção se entremeia com as próprias questões pessoais. E em alguns momentos ele dizendo que não, se você observar algo é mera coincidência, não tem nada, nenhum contraponto com a sua própria realidade. Enfim, as pessoas que conhecem a fundo, né, a biografia do escritor conseguem sim estabelecer essas relações com as obras que ele escreveu. Também tem o Fio da Navalha, que é um outro grande livro, e tem Um Gosto e Seis Vinténs, que é um outro livro dele também bastante consagrado. Então, além disso, também se foi um grande dramaturgo, um grande escritor de peças teatrais, fez muito sucesso, inclusive na época, né, de Hollywood, existia um certo preconceito em relação à produção dele, porque nesse período, gente, vamos dizer assim, o pessoal mais conservador da literatura acreditava que as pessoas que produziam algo para Hollywood não eram, assim, considerados maiores. Então ele sofreu muito preconceito. Mas só para a gente ter uma ideia, várias obras do Somerset acabaram sendo adaptadas para o cinema, e foi nesse período que ele fez um grande sucesso. Para só vocês terem uma ideia, 4 peças estavam sendo produzidas, passadas, né? Estavam sendo estreadas simultaneamente e todas com grande sucesso. Então, só para a gente ter uma linha assim geral da representatividade, da importância desse escritor, inclusive até para a gente entender bem a questão do conto, da maneira como ele escreveu, nada com aquela coisa de atmosfera, de muitos mistérios, mas uma linguagem simples, objetiva, direta ao ponto. Não foi um escritor que teve predileção por uma escrita muito, vamos dizer assim, erudita ou técnica, ou cheia de, vamos dizer assim, de muitos entremeios. Aquele escritor muito objetivo na sua forma de contar a história e de falar principalmente sobre a questão humana, né, do ser humano, esse ser humano que muitas vezes nos surpreende, esse ser humano que tem o seu aspecto psicológico que precisa ser estudado, ou seja, porque ele reage em determinadas situações de uma forma. Então a gente precisa sim fazer essa análise mais detalhada dos personagens, porque tem muito a nos ensinar. Vamos ver o que a Adriana colocou. Ele era muito bom com as palavras e só fui ler Somerset Maugham com os alunos no livro de inglês do primeiro ano. Inclusive, Adriana, quero agradecer, porque você me apresentou o escritor. Eu nunca tinha lido ou estudado um texto dele, né? Foi na live da quarta-feira passada que você deu essa sugestão e eu achei muito interessante a obra dele. Inclusive, fiquei muito curiosa, com muita vontade de ler Servidão Humana, né? Falaram as críticas, né? Olá, boa noite, Denísia. As críticas assim que eu dei uma olhada a respeito de Servidão Humana foram bem interessantes, assim, eu fiquei bem curiosa. É porque eu tô lendo, sabe, eu tô com uma filinha de livros bem grande, aí depois que eu passar por essa filinha de livros, com certeza eu quero ler Servidão Humana, porque pelo que eu li, deve ser um livro muito bom realmente. Eu acredito que ele tenha muita coisa assim para agregar. Se eu gostei do escritor, sim, e gostei também do conto, né, que é o Sacristão, que é esse conto que nós vamos analisar hoje. Então, assim, quem não leu ainda o conto, vale muito a pena. Basta vocês procurarem no Google, na internet mesmo, depois dê uma olhada no conto, veja com mais atenção, porque é importante, claro, a gente ter alguém que comente, a gente ter essa troca, acho muito importante, mas também é muito importante que você faça a leitura, porque o leitor, ele realmente vamos dizer assim, se coloca na sua postura ativa de interpretação no momento em que ele lê. Aí sim, chega um momento, a gente pode escutar, a gente pode ver outras pessoas falando sobre o assunto, mas a experiência da leitura, ela é única, é você quem faz as suas observações, e é justamente a partir da sua leitura que você consegue agregar, né, ou você consegue compartilhar essa sua experiência
com outros leitores, que é o que justamente a gente se propõe aqui no momento em que a gente faz a live. Então vamos falar um pouquinho sobre o sacristão, né? Então tem essa questão do religioso muito presente, mas também de posturas e posicionamentos dessa religiosidade. Uma questão também que eu acho muito importante é a figura do personagem principal, o protagonista, que é o Foreman. Eu espero que esteja falando corretamente, né, em inglês a palavra, mas a gente vai observar que o Albert, que é o personagem principal, ele tem uma função, acho muito interessante, né, nessa organização do tempo da narrativa, em que ele se apresenta logo lá no início como uma pessoa extremamente servil, extremamente competente, né, em termos do trabalho que ele executava, mas existem, eu acho bem interessante que quando chega já depois de algum momento no conto, a gente, juntamente com o, vamos dizer assim, com o narrador, à medida que o narrador nos vai contando a história, a gente se surpreende com o fato de que esse personagem é um analfabeto, mas o que é que isso vai causar, vamos dizer assim, de diferente, de impactante na vida de Albert a partir dessa revelação. Então o conto começa falando que havia tido um batizado, né? O vigário havia sido substituído ou trocado, ou teria sido, na verdade, substituído por um outro mais jovem. Esse Albert, que é o sacristão, já estava acostumado com o trabalho. Boa noite, Van Lima. Seja bem-vinda. E Andréa Carla também, seja bem-vinda. Então, ele já estava acostumado com o fato de trabalhar dentro daquela ordem. O vigário anterior era extremamente conservador, a gente percebe isso, porque diz que o próprio vigário só costumava vamos dizer assim, se relacionar com pessoas de alta patente, ou seja, pessoas de uma classe social mais elevada. Então a gente percebe que existe um conservadorismo muito presente. Esse vigário, ele estava muito mais atento a responder ou estar conectado com esse ambiente, vamos dizer assim, de fiéis que eram considerados mais distintos pela sua posição econômica. E o Albert, como sacristão, ele servia e ele já trabalhava bastante tempo ali naquela igreja, que é a igreja de São Pedro. E ele trabalhava ali como uma pessoa extremamente competente. Só que o que foi que aconteceu? Quando há essa mudança, né, do vigário, chega um mais jovem. E esse mais jovem é colocado aqui dentro do conto como um vigário de 40 anos, que tinha algumas ideias diferentes, que inclusive estaria se adaptando a esse formato, né, dessa igreja muito mais, vamos dizer assim, conservadora e também muito voltada para a questão do prestígio social, muito preocupada com isso. Existem, inclusive, algumas informações, como, por exemplo, que na igreja de São Pedro não podia ter escândalo. Isso é uma citação que é colocada no texto. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês do contexto disso. Que ela era frequentada por paroquianos distintos e era uma igreja de porte. Então, existem algumas expressões que são colocadas dentro do conto que vão nos mostrando, né, a ideia que se tinha da instituição, da igreja. A igreja de São Pedro era uma igreja para pessoas distintas, era uma igreja de grande porte, era uma igreja que não estaria de acordo com escândalos. Então a gente percebe que essa ideia do vigário anterior, de ser conservador, de estar acostumado a lidar com pessoas de uma classe social mais alta, fazia parte daquela ambientação. Com esse novo, a gente vê que o próprio Albert, ele fica um pouco assim com o pé atrás. Ele começa a entender que esse vigário estaria ainda se adaptando, até que após esse batizado, quando ele pensa que vai ser dispensado, que já vai poder ir para a casa dele, o vigário o chama para uma conversa. E ele fica ali preocupado. Nossa, o que ele quer conversar comigo? Já está na hora do meu chá, eu já tenho que voltar para casa. E ele me prendeu aqui. Mas uma coisa, gente, que eu acho muito interessante é que antes de chegar nessa parte, é bem claramente colocado no texto o quanto o Albert, ele tinha, vamos dizer assim, uma admiração, uma devoção, de certo modo,
pela batina. Inclusive, ele cuidava dessas batinas, as velhas ele guardava na parte de baixo do guarda-roupa, enrolava com um papel marrom, né? Porque ele não tinha coragem de se desfazer das batinas mais antigas. E ele sempre impecavelmente se vestia bem para participar desses eventos como casamentos, noivados e, por exemplo, e batizados, né? Mas só para a gente ter uma ideia da importância do que representava para Albert ser o sacristão da igreja de São Pedro. Também era ter prestígio, até porque o próprio Albert dizia que tudo que administrava na igreja, tudo que era feito por ele. Então, ele era uma pessoa ali que tinha uma administração, tinha uma interação e uma atividade, vamos dizer assim, bem importante dentro da igreja. Aí tem essa mudança, período de adaptação, vamos chegar lá na parte que o vigário novo, o novato, o chama para uma conversa. Então, ele fica preocupado, nossa, não é comum esse tipo de coisa, o que é que está acontecendo? Então, leva até uma sala, lá já tem 2 conselheiros sentados. Os 2 conselheiros, ele percebe que estão ali a contragosto, não estão muito satisfeitos, né, de estarem ali presentes. E ele fica ali parado, meio agitado, né, que fala até a palavra intranquilo, tentando entender o que é que estava acontecendo, que conversa era essa, o que é que iria ser dito. Até que o vigário, um olhar benevolente, né, de uma pessoa assim mais tranquila, chega para ele e diz o seguinte: olha, é o seguinte, é o que a gente ficou sabendo, nós estamos aqui todos abismados, mas é porque nós tivemos a informação de que você é um analfabeto. Então, Albert vai e diz o seguinte, realmente, de fato eu sou, mas o vigário que trabalhava comigo até então nunca viu problema nisso, inclusive até disse que essa coisa de educação era uma coisa desnecessária. Ou seja, para as funções que eu exerço dentro da igreja, por que eu deveria saber ler e escrever? Então, isso nunca fez falta. Eu sempre executei tudo com muito esmero, eu sempre fui muito competente nas minhas ações, eu sempre tive uma idoneidade aqui dentro da igreja e nunca precisei disso. Mas aí um dos conselheiros, inclusive, me interpela, né? Pergunta, mas me diz uma coisa, você nunca sentiu falta, por exemplo, de ver um jornal, de ler? Não, os jornais têm as imagens, então eu percebo o que está acontecendo nas imagens. E sobre ler ou escrever cartas, não tem problema, porque minha esposa domina as letras e ela sempre, quando eu preciso, escreve cartas para mim. Então, não, nunca foi necessário. Então, daí já começa a desenvolver uma situação em que eles começam a colocar o Albert contra a parede, de certa forma. Porque diz o seguinte, olha, nunca vi uma coisa dessa, achei inadmissível até a atitude do vigário anterior de não lhe incentivar, né, ou permitir que você tivesse essa função de sacristão aqui na igreja, sem que você soubesse ler e escrever. Então isso é um grande absurdo. E vamos dizer assim, o porte da igreja de São Pedro, ter um sacristão analfabeto é uma coisa que não cai bem. Então, a gente vai te dar aqui um ultimato. Você poderia, por exemplo, ter até 3 meses para aprender algo, né? Ler, escrever alguma coisa, que aí você poderia continuar exercendo essa função. Só que Albert, ele é bem, vamos dizer assim, convicto, né? Bem obstinado em não aprender a ler e escrever. E aí ele diz, não, olha, se eu jovem, né, já com 12 anos, me colocaram para cozinhar, não deu certo. Aí depois entenderam que eu podia trabalhar aqui, aí me dei bem, fiquei por aqui mesmo. Eu já tô velho. Enfim, se eu não aprendi quando era mais jovem, agora eu não vou querer mais. Você quer saber mais? Eu também acho que isso aí não é importante mesmo, não, eu não quero. Então ele foi muito, vamos dizer assim, convicto no seu posicionamento, apesar dele entender, né, que ele de fato tinha uma função e tinha passado muitos anos em que ele trabalhava lá. Vocês terem uma noção, ele inclusive ficava imaginando como seria o dia do enterro dele, né, que o padre, ou seja, o vigário falaria boas palavras da contribuição dele como sacristão. Então ele já idealizava, até já imaginava como seria o velório dele, né, nesse momento. Então ele se sentia, nossa, é quase impossível, né? Ele usa até a palavra do vitalício. Seria um cargo vitalício. Dificilmente
ele deixaria de ser sacristão da igreja de São Pedro. Mas aí surge essa grande, vamos dizer assim, situação, né, que é o fato de ele ser analfabeto e ele dizer que não, olha, eu até prefiro realmente sair, e assim chega um acordo de que ele ficaria até um mês, mais um mês, até que o vigário, né, o novato, procurasse uma outra pessoa para substituí-lo. A Adriana botou aqui: o sacristão analfabeto foge dos padrões da igreja de São Pedro. Pois é, interessante que se a gente for analisar, ele exercia bem a função. O próprio vigário, né, o novo vigário, ele, vamos dizer assim, reconhece, né, a aptidão, enfim, a competência dele para exercer aquele tipo de função. Mas a gente vê como a própria sociedade, ela vai criando esses mecanismos, né? Mecanismos, inclusive, que privilegiam muito a questão do conhecimento, que privilegiam essa ideia de que o ser, ele é mais, quanto mais, vamos dizer assim, diplomas e certificados ele tiver, ele é considerado em mais alta patente. Mas aí a gente sabe que no final das contas, nem é isso que é o, vamos dizer assim, o mais importante. Embora a gente saiba que socialmente é necessário que você estude, que você, né, tenha determinadas funções, a gente também pode chegar ao entendimento que em determinados contextos isso acaba sendo um momento em que você exclui o outro porque ele não está habilitado por uma regra, vamos dizer assim, criada, e que muitas vezes não está associada à própria vivência. Ou seja, ele era competente, ele fazia bem o trabalho dele. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Ele fazia bem o trabalho dele, mas mesmo assim ele foi descartado, né? Ele foi colocado de lado pelo fato de ser analfabeto. Então a gente precisa entender. Eu vejo, sinceramente, esse conto aqui com muitos traços dessa crítica, né? Dessa crítica, de repente, a essa roupagem, a essa questão do social, das exigências sociais, né? Essa ideia do alto, né? Do poder, né? Do quem pode exercer o poder, de quem, quais são os critérios para que você seja reconhecido socialmente como uma pessoa que pode estar em um determinado ambiente, porque a igreja de São Pedro é colocada aqui no mais alto escalão, então seria impossível que ele, após essa descoberta, porque até então ele trabalhava lá normalmente e não tinha problema nenhum, né? Então, ele estava exercendo bem a função, mas quando chega essa informação de que ele é analfabeto, aí as coisas mudam de figura. Então, a gente vai percebendo essas sinuosidades, né? Essas questões que são não tão claramente colocadas, jogadas, mas que sugerem, né, essa crítica. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Sugere essa crítica, né, a essa questão do contemplar o mais alto, do outro ser excluído daquele ambiente, porque ele não detém aquele determinado conhecimento ou não tem os critérios impostos socialmente para estar ali e participar, mesmo que ele seja competente naquilo que ele faz. Então, a gente percebe aqui, tem essa nuance da crítica. Eu particularmente percebi, inclusive no final do conto, eu percebo inclusive uma ironia muito grande por parte do personagem, que é o sacristão, o Albert. Essa última frase dele eu acho extremamente irônica e que realmente traz à tona toda essa reflexão a respeito desses modelos sociais intocáveis. Mas existe muito mais além, né, do que simplesmente essa primeira crítica, quando a gente percebe que o analfabetismo de Albert acabou fazendo com que ele rompesse ali laços com a igreja e fosse, enfim, estava desempregado, né? Porque depois daquela conversa ele percebe que só existia uma situação: ou ele iria aprender a ler e escrever e continuar sendo sacristão, ou ele teria que abandonar. Então ele é muito convicto e ele diz: não, a essa altura eu não quero mais aprender e vou abandonar aqui essa função que até ontem eu achava que eu iria até ser velado na igreja e elogiado pelos meus feitos. É muito interessante porque quando a gente está muito tempo trabalhando em um determinado lugar, às vezes a gente tem essa ideia de que a gente é meio que eterno. Já pararam para pensar nisso?
de que a gente nunca vai se desvencilhar daquele lugar, de que nós sempre seremos, vamos dizer assim, reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso envolvimento, pela nossa competência, mas de repente as coisas podem mudar, que é o que acontece com esse personagem, né? Com o Albert, que é o sacristão. Então ele tinha toda uma segurança, que ele entendia que inclusive o cargo seria vitalício, que ele nunca sairia de lá. Até que chega uma imposição em que ele tem que decidir, ou eu fico aqui e, vamos dizer assim, e entro no ritmo daquilo que me é imposto, aceito essa imposição, ou eu tenho que seguir minhas convicções e abandonar. Entenderam bem essa parte? Existem muitas situações nas nossas vidas, aí eu gosto muito de tratar da literatura para a gente estabelecer contraponto com a vida real. Porque quando a literatura nada mais é do que essa expressão, é ficção, sim, mas essa ficção ela é baseada em quê? De onde surgem essas ideias do autor? De onde ele tira essas informações, essa construção dos personagens, a construção dos enredos? Ele tira da realidade, ele percebe situações, ele diz, olha, vou muitas vezes colocar o dedo na ferida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos refletir um pouco sobre isso? E aí fala que de repente as coisas que a gente considera que são, vamos dizer assim, infalíveis, que são coisas que não vão acabar ou deixar de ser nas nossas vidas, acabam deixando de ser, porque pode acontecer alguma coisa que nos deixe como tal qual Albert ficou aqui. Ou eu entro aqui e faço, vamos dizer assim, danço de acordo com a música, ou eu sigo minha convicção e procuro um outro escape, né, uma outra saída para mim. Que foi o que aconteceu. Depois que ele tem aquela conversa ali, ele decide prontamente, não vou ler e escrever, fico aqui mais um mês até o Senhor encontrar um outro sacristão, e assim fica decidido que Albert, ele se desvencilha, né, da igreja interessante, né? Apesar de todo o reconhecimento de sua competência, ele é desvencilhado porque ele não sabe ler e escrever. Bem interessante isso, né? Porque ele não estaria de acordo com o porte, uma igreja do porte, perceberam isso? Que é colocado no texto da igreja de São Pedro, não poderia ter um sacristão que fosse ignorante, né? Como é colocado aqui dentro do conto. A Adriana colocou, a ironia é muito forte no final do conto. Eu achei muitíssimo, bem interessante. E o comodismo, o medo de adaptação ao que é novo. Sim, esse personagem, inclusive, ele nos surpreende, né? Pelo menos a mim surpreendeu bastante, porque é colocado tão claramente o envolvimento que ele tem com a igreja, que a gente até pensa, nossa, depois que esse homem sair da igreja é capaz dele ter um troço, né? Então a gente vai percebendo que quando ele tem essa notícia, assim, ele é excluído. Aquilo ali é total exclusão, olha. Ou é isso ou é aquilo. A Aline colocou, às vezes estamos tão acostumados e acomodados a uma determinada situação que podemos perder novas oportunidades de evolução. É exatamente isso, Aline. Às vezes a gente fica naquela crença, né? De que, vai ser para sempre. Eu nunca vou sair daqui, eu vou trabalhar aqui para sempre. E a vida, ela é esse movimento, né? Ela nos coloca diante de situações que muitas vezes vão requerer de nós um posicionamento, uma escolha, uma decisão. A gente precisa decidir, ou decidir permanecer de acordo com aquela formulação, ou se arriscar a ter um outro tipo de, vamos dizer assim, de oportunidade, ou buscar outras coisas nas nossas vidas. Mas muitas vezes o que acontece é que o bloqueio é justamente o medo. Às vezes você não se sente mais bem em um determinado ambiente, eu falo que não era tanto o caso de Albert, mas ele já se sentia incomodado, sim, com a forma como esse novo vigário lidava com a situação. Ele estava muito mais acostumado a trabalhar com o anterior, que para o anterior pouco importava se ele sabia ler ou escrever, ele não estava preocupado com isso, mas ele já percebia que existia ali, sabe, aquela coisa da adaptação, e ele mesmo também estava tentando se adaptar a trabalhar com esse novo vigário. Em vários aspectos da vida, a Aline colocou, é sempre diante do desafio que crescemos. Nossa, e como esse conto nos coloca diante dessa afirmação que a Aline acabou de colocar aqui. Por quê? Porque quando ele sai da igreja, né?
tô desempregado, né? Passou a vida toda lá trabalhando. Ele sai lá no meio da rua e aí ele começa a pensar, nossa, o que é que eu vou fazer agora, né? O dinheiro que eu tenho não é tanto dinheiro assim. Eu já sou uma pessoa que tem uma certa idade, então veja todos os questionamentos que são comuns e inerentes a qualquer um de nós. Às vezes a gente está numa situação, a gente precisa sair daquela situação, mas a gente começa a pensar, e agora? Quer dizer, eu tenho um salário e não vou ter mais. O que eu tenho não é o suficiente para passar o resto da minha vida sem ter que trabalhar. Eu já tenho uma certa idade. Então ele começa já a se preocupar com o que iria acontecer após a tomada de decisão da parte dele, né? De dizer que não iria aprender a ler e escrever. Então, o que vai acontecer? Ele passando nessa rua, o narrador nos coloca que ele de vez em quando estava muito nervoso, bebia uma cerveja no almoço, uma coisinha assim, de leve, ou seja, não era uma pessoa que tinha o hábito, né, a rotina de beber. E que de vez em quando também ele fumava, né, quando ele estava um pouco agitado, um pouco nervoso. E aí, quando ele pensa, nossa, é exatamente assim que eu estou agora, Albert pensa. E aí, como ele estava nervoso, estava, sei lá, pensativo ali, pensando como é que eu vou resolver meu problema agora, ele diz, então, vou comprar um cigarro, porque ele não costumava andar com os cigarros, né? E aí ele tá ali naquela rua, vai procurar uma tabacaria. Ele diz, não, vou procurar aqui um cigarro. E ele sai andando, chega até o final da rua, não acha nada. Aí, peraí, não é possível. Vai até o início da rua, não acha uma tabacaria. Aí ele tem uma ideia. Ele diz, quer dizer, será que não é possível que só exista eu, que eu seja um único homem, que no momento que está assim um pouco agitado, nervoso, queira um cigarro e não consiga. Então, é muito interessante que eu agora, por que não, coloque uma loja, uma tabacaria aqui nessa rua e possa fazer negócio com isso. Veja, foi de uma falta, vê que coisa interessante, né? Foi de uma falta que surgiu uma oportunidade, né? Ele ali não foi algo que ele planejou, não foi algo, nem imaginava que ia ser descartado lá da igreja de São Pedro, né? Que ia surgir todo esse tipo de situação. Ele estava preocupado com o que seria da vida dele após esse rompimento com a igreja. Mas aí ele, gente, sabe o que é você ter sabedoria, visão. E o interessante é que o próprio texto coloca que ele mesmo já tinha pensado, eu passei tanto tempo comandando, porque na verdade eu é quem administrava, eu é que tomava frente ali na igreja, que eu nem saberia como seria ser mandado ou trabalhado de uma maneira convencional, onde alguém tivesse que me impor determinadas coisas. Então foi a partir desse pensamento, né, desse fluxo do pensamento dele ali, que ele achou a solução para o problema dele. Ele disse, bom, vou colocar uma tabacaria, ou seja, vou investir o dinheiro que eu tenho guardado, vou colocar uma tabacaria aqui, há de dar certo, porque não é possível que só eu tenha tido a vontade de ter um cigarro e nessa rua não tem nenhum. Assim, ele chegou em casa, ficou lá pensativo, pensando, maturando, vamos dizer assim, né? Essa ideia, a esposa pergunta a ele, e aí, o que é que tá acontecendo? Você tá tão pensativo? Não, tô aqui só pensando. E ele já parte para ação. Coisa muito importante também. Porque muitas vezes a gente fica só pensando, imaginando. Mas a gente às vezes fica com tanto medo que não dê certo. Cria tantas expectativas e ao mesmo tempo tem tanto medo que, eu acho que não vai dar. Que às vezes a gente acaba desistindo antes de conseguir. A gente, aliás, nem consegue. Porque a gente já desistiu antes de passar pelo processo. Né? Desse processo do passar pelas situações e adversidades para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. Mas Albert se mostra aqui, né, enquanto personagem, como uma pessoa extremamente determinada e destemida. A partir do momento que ele tem ideia, ele coloca essa ideia em ação. Ele transforma essa teoria, essa ideia em prática. E ele, de fato, vai e abre essa loja, essa tabacaria, na rua, que ele tinha observado que não existia nenhuma loja que vendesse esse tipo de produto. E aí foi um sucesso. Olha aí, foi um sucesso. E quando ele percebe que foi sucesso, ele não se contenta. Ele começa a procurar ruas
que tem exatamente a mesma característica de não existir nenhuma tabacaria naquela determinada rua. E ele abre uma segunda e depois uma terceira. E quando a gente vê, ele já começa a ter, se eu não me engano, mais que 6, se eu não estiver enganada aqui, ele começa a abrir várias tabacarias e começa a ganhar muito dinheiro, contrata até gerente, pessoa para administrar aquilo ali para ele. E o interessante é que ele pegava, sempre às segundas-feiras, ele passava nas lojas, recolhia o dinheiro e ia até o banco depositar esse dinheiro. Chegando no banco, chegava lá, depositava, o gerente o chamou certo dia e disse, é o seguinte, estou percebendo que o senhor tem uma quantia, o senhor sabe o montante que tem aqui no banco? Aí ele disse, eu não sei, mas eu tenho uma ideia, sim. Eu tenho uma ideia de quanto eu tenho. Então, o gerente diz exatamente assim, gente, eu vou ler para vocês. Senhor Foreman gostaria de conversar sobre o seu saldo conosco. Ele consegue abrir 10 tabacarias. Obrigada, Aline, 10. Aí ele coloca assim, queria conversar conosco. Deixa eu ver onde foi que tava. Assim. Aí ele diz assim, não em todos os centavos, mas tem uma ideia bastante aproximada. Sem contar que o que o senhor depositou hoje é um pouco mais de 30 mil libras. É uma quantia muito alta para ficar simplesmente depositada. E eu acho que o senhor poderia lucrar bastante investindo-a. Então, ele aqui nessa parte, ele já deixa claro que ele não sabe nada de investimento. Então, o gerente é quem poderia escolher o melhor investimento a ser feito com o dinheiro dele. Mas aí o gerente disse o seguinte, então vamos fazer o seguinte, a gente marca, eu te dou aqui a documentação e você assina. Aí ele pergunta, mas como é que eu vou saber o que é que está escrito nos papéis, né? Como é que eu vou assinar os papéis? E aí ele diz assim, basta o senhor ler os próprios documentos. Então, ele tem que confessar para o gerente, né? A questão pode parecer estranha, mas eu não sei nem ler, nem escrever. Eu só sei assinar meu nome e só fiz isso porque comecei a trabalhar com esses negócios. Então, eu tive que aprender a fazer isso. Então, o gerente, né? Tal qual o espanto lá, como aconteceu na igreja, ele tem um baita de um susto. Como assim o senhor não sabe nem ler nem escrever? E aí, quando ele fica abismado, né, com essa situação, o gerente leva um susto tão grande que saltou a cadeira. Isto é a coisa mais extraordinária que eu já ouvi. Veja que interessante, né? O que numa outra situação era um absurdo. Aqui, no contexto do banco, já foi, nossa, isso é extraordinário. E por que isso foi extraordinário? É revelado justamente quando o gerente diz assim, mas é o que eu estou lhe dizendo, só tive a oportunidade de aprender quando já era bem idoso, e aí eu decidi não tentar, uma espécie de obstinação. O gerente olhava-o fixamente como se fosse um monstro pré-histórico. Quer dizer que o senhor montou todo esse negócio e juntou uma fortuna de 30 mil libras sem saber ler nem escrever? Santo Deus, imagino o que o senhor teria conseguido se soubesse. Foreman deu uma gargalhada e respondeu, isso eu posso lhe dizer direitinho. Seria sacristão na igreja de São Pedro. Eu achei muito genial esse final do conto. Por quê? Porque, gente, ele volta lá. Ou seja, enquanto o gerente estava tão, vamos dizer assim, entusiasmado, vamos dizer, achando tão extraordinário o fato de uma pessoa analfabeta ter conseguido ter o patrimônio que ele teve, né? Aí pergunta, imagina se o senhor soubesse. Ou seja, consegue ver nele, nossa, essa pessoa, apesar de não ter essa instrução, não ter esse conhecimento, conseguiu fazer muito mais do que as pessoas que o têm conseguem. Então, a gente vê que, para além dessa questão desse conceito, né, de títulos, de posições, né, acadêmicas ou até de um conhecimento básico, que, por exemplo, é o ler e o escrever aqui, mas que ele não tinha sequer esse conhecimento, a gente percebe que esse personagem, ele tinha um diferencial.
Ele era uma pessoa de uma visão e de um comprometimento, de um talento que era inerente a ele, que isso aí era algo que não podia ser retirado dele. E não era a questão de ele não saber ler e escrever que poderia impedi-lo de conquistar as coisas que ele tinha colocado como propósito e fazer com esmero e fazer de uma forma diferenciada. Porque ele já era um profissional, né, um sacristão diferenciado já no ambiente da igreja. Mas tudo foi colocado meio que no lixo pelo fato de que ele não sabia ler e escrever. Ele não era considerado uma pessoa, vamos dizer assim, que estaria de acordo com o porte da igreja, por não ter essa instrução. Apesar de ser bom sacristão, de cumprir bem com o seu trabalho. Então, em outro ambiente, ou seja, quando ele é excluído de um ambiente e que ele começa a ver outras possibilidades e criar outras oportunidades, que ele se encontra. Porque agora, apesar dele também aqui dizer, olha, não sei, se você assinar meu nome, ele já tinha uma fortuna de 30 mil libras. Isso não impediu de conquistar aquilo que ele queria. E aí, quando ele chega no finalzinho que diz que se ele soubesse ler e escrever, ele seria sacristão, é muito irônico, né? Porque aí a gente percebe o quanto é aquela tapinha, sabe? A tapinha, dá a tapinha assim na cara assim do outro. Olha aí, eu não era digno ou não estava, né? Como aquele que teria aptidão, né? Ou estaria de acordo com os padrões de um lugar, né? Ou da igreja de São Pedro. Mas aqui, nesse outro estilo de vida, eu sou agora um rico. E conquistei tudo isso, mesmo sem saber ler e escrever. Então, o que era tão importante, que me validava em um local, né, e acabo sendo excluído por não atender essas expectativas, agora me coloco em uma outra posição, em um outro ambiente. E será que não é justamente isso que acontece? Muitas vezes nas nossas vidas, a gente fica se prendendo a alguma coisa porque a gente acha que ali é o lugar onde a gente vai ter o nosso reconhecimento, que a gente vai ter a nossa importância, mas de repente esse rompimento não é uma oportunidade para viver o extraordinário, viver o novo, né? Ele podia ter saído daquela igreja arrasado. Ele podia ter saído de lá achando que realmente não servia para nada, né? Porque não acreditava que poderia ler e escrever. Porque, na verdade, se a gente vê o próprio posicionamento do Albert, ele teria claras condições de aprender. Se ele quisesse ter aprendido, ele teria aprendido. Pra gente ver até a questão do comportamento dele, né? Ele, com certeza, ele teria. Mas ele, como o próprio texto coloca aqui, ele era obstinado por não. Se tornou uma obstinação para ele. Sabe? Aquela coisa que você coloca com convicção. Não quero, não quero, não quero, né? Não era a praia dele, essa parte. Mas aí ele brilha em uma outra situação. É no momento em que de escassez que ele gera abundância. É de um momento de exclusão que ele se inclui no universo onde ele consegue prosperar. Mas isso tudo partiu da mentalidade de Albert, da visão que ele tinha. Ele não se abateu com o fato de estar ali e ter sido rejeitado por não atender às expectativas. Ele podia ter ficado arrasado com aquilo e até não ter crescido ou aprendido com aquela vivência. Não, mas ele partiu para outra. Ele foi viver uma outra realidade. Então, eu acho que, com certeza, esse conto, na figura de Albert, tem muito a nos ensinar. E entendo que o próprio Somerset, ele foi genial quando ele organiza a estrutura narrativa, fazendo essas menções, apresentando esses dados que fazem com que a gente, de alguma forma, vá costurando essas ideias e percebendo o quanto elas fazem sentido. Não só aqui na ficção, mas na vida real. Então, é um texto de uma leitura fluida, né? A gente vai lendo, vai percebendo tudo o que vai acontecendo com o personagem, acompanhando junto com o narrador. Eu, inclusive, entendo que existem algumas surpresas. Por exemplo, eu nunca imaginei que esse conto iria, quando a gente começa, né, a ler, que vai correr para essa história de ser analfabeto e que depois ele cria uma oportunidade quando tudo parece que não teria mais jeito. Mas, enfim, um conto surpreendente que no final tem essa história assim da ironia por parte, né?
do Albert, né? Quando ele diz que seria sacristão, né, ele traz à tona essa ideia de, olha, tá vendo? Aqui eu seria lá, né? Eu acho tão interessante essa colocação dele, né? Eu seria sacristão da igreja, se eu soubesse. Ou seja, a igreja se sentia tão importante, a igreja de São Pedro é uma coisa tão de ostentação, que essa riqueza aqui não seria nada, eu seria sacristão. Né? Então, é esse contraponto que enriquece o texto e que faz com que realmente a gente possa fazer uma reflexão a respeito desses posicionamentos e da nossa mentalidade em relação às surpresas, né? Ou até esses apegos que a gente tem a determinadas coisas nas nossas vidas. O que é que você faz quando você se sente excluído em determinadas situações? Você sente e chora? Ou você toma uma atitude e cria, a partir disso, você faz faz um novo caminho e cria uma outra oportunidade? Então, a escolha de Albert com certeza foi a mais bem acertada. E aí ele rompe, inclusive, com esse paradigma, né? Com essa estrutura conservadora, fechada, que a pessoa só vai fazer se dar bem se for de um jeito, só vai se dar mal se for de um jeito. Então ele quebra com essa estrutura tão arrumadinha, né? Tão conservadora que normalmente a gente observa na nossa sociedade. Então, esse conto é maravilhoso. Indico, né, que vocês façam até a leitura de outros contos para conhecer um pouco mais do autor. Como eu coloquei para vocês no início da live, tem esses 3 romances assim que são muito bem comentados, e inclusive pela crítica, que é o Servidão Humana, Um Gosto de Sejam Itens e O Fio da Navalha. São esses 3 romances que eu acho que vale muito a pena ler e entender um pouquinho sobre os personagens, e fala justamente sobre essa questão psicológica desses personagens, dessas relações sociais muitas vezes opressoras, cruéis, né, que podem causar impactos muito negativos no posicionamento, na vida de outros, né, dos seres humanos enquanto personagens dentro da história. Então, indico bastante, gostei bastante desse autor. Como eu falei logo no início da live, eu ainda não tinha tido a oportunidade, foi sugestão de Adriana. Se tiverem outra sugestão, estou aqui aberta para a gente estudar. Na próxima quarta-feira nós teremos uma outra live. E nessa outra live a gente vai estudar mais um conto. Quem ainda não votou, eu sei que um monte de gente está votando, viu? No grupo do Telegram, no grupo que eu tenho do WhatsApp, né? Do desafio. Também vi tô colocando sempre nos stories do Instagram. Tem lá a votação para a gente escolher qual vai ser o romance que vai ser analisado no nosso desafio de outubro. Olha, posso adiantar que a maioria dos votos, por enquanto, está em 1984. Mas está bem dividida ainda entre O Sol é para Todos, e eu acredito que Dom Casmurro também está numa disputa aí no segundo lugar com O Sol é para Todos. Então, continuem votando para que a gente possa decidir aí. Acho que daqui para o final de semana eu já dou o resultado, para a gente já começar a organizar o nosso cronograma de leitura do romance escolhido. E aí vai ser um pouco diferente dos desafios anteriores, o ritmo, porque por se tratar de romance, a gente vai precisar de um tempo maior, de tempo de leitura, análise e um momento para comentar. Mas eu vou estruturar tudo direitinho, semanalmente, e vou passar para vocês também essa informação para que a gente possa vencer mais um desafio, só que dessa vez vai ser um romance, vai mudar o gênero, né? A gente fez já 2 desafios sobre contos, e dessa vez vai ser sobre gênero. Se vocês ainda não estão inscritos no canal Professor Andrés, entre lá, se inscreva, dê o like, aquela coisa toda lá do YouTube. Compartilhem também, isso é muito importante para que outras pessoas tenham acesso e entrem aí nessa comunidade de leitores proficientes, né, que amam e admiram a literatura. E uma coisa importante também, gente, é que além do finalzinho, no final da semana eu passar para vocês a informação de qual vai ser o texto escolhido, para a gente já ir se preparando, é importante que vocês entrem lá no canal. Se ainda não estão inscritos, se inscrevam. Eu vou colocar, sempre coloco as lives. Sempre coloco lá as lives. Então, se você não assistiu, não pôde estar ao vivo, né? Não tem problema. Depois você vai lá, assiste, compartilha. Isso é muito importante para ajudar aqui o trabalho de divulgação da leitura proficiente. Então, vocês têm alguma coisa para falar? Me digam aí se tem alguma sugestão, se tem
algo. Próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos mais uma vez nos encontrando para análise de mais um texto. Se quiserem contribuir enviando alguma sugestão de algum autor, de algum texto, falem. Amei o Sacristão. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, quem não quiser colocar nada agora, não tem problema. Depois manda um direct. Sempre tem um jeito de entrar em contato comigo. Quero agradecer demais a participação de vocês. E até quarta-feira. Beijo, gente. Muito obrigada mesmo por vocês estarem comigo aqui nessa quarta-feira. Tchau!